Sábado a todos, meus amados irmãos, que a graça de Cristo, o amor de Deus, seja com cada coração aqui presente. Para eu, Amém. um motivo de grande alegria, grata satisfação estar aqui nesse início, né, de Santo Sábado, essas primeiras horas já, estudar com os meus amados irmãos, para mim é um grande privilégio. Desde já peço que os irmãos orem, porque nós estamos falando aqui sobre as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Estamos estudando e nós estudamos com um propósito. Qual é o propósito de estudarmos? Conhecermos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o ato de conhecer a Cristo nos liberta. Cristo é a verdade. Então, ele vai nos libertar. A sua igreja é a verdade. Ela tem a verdade, ela tem Cristo. E aí nós precisamos conhecer os princípios que regem a sua igreja. E os irmãos estão aqui já há várias sextas-feiras estudando, né, e aprendendo. E desta feita estávamos falando sobre, o irmão José Wilson estava falando sobre a igreja de Deus. E dentro dos tópicos da igreja de Deus tem a missão da igreja de Deus na terra. Qual que é a missão nossa? A missão da sua igreja aqui nesta terra. Você já parou para pensar que nós estamos num mundo onde somos ensinados através da palavra de Deus a conhecer o reino de Deus? Conhecer a vontade de Cristo? E conhecendo a vontade de Cristo, fazer aquilo que ele nos pede. Então, a missão da igreja de Deus na terra a principal missão é apresentar Cristo ao mundo. Apresentar Cristo às pessoas que irão herdar a salvação juntamente conosco. Apresentar a vontade de Deus. Diz que através de vida piedosa, os verdadeiros seguidores de Cristo levam testemunho poderoso ao mundo. Através de quê? De uma vida piedosa. Então, através de nós, Cristo tem que ser apresentado para todos os que estão nos observando. O mundo, meus amados, quando fala que nós precisamos pregar o evangelho, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é porque Deus comissionou seus discípulos para ir por todo o mundo. Que mundo? Todas as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta. E hoje, com a tecnologia, com a internet, nós podemos abranger uma extensão muito maior. E isso está se cumprindo porque Jesus disse que nós faríamos maiores obras do que ele, não em poder, mas em extensão, abrangendo mais pessoas, indo bem para lugares longínquos, distantes. Olha o que diz Isaías 43:10, que foi o texto que foi lido para a base de nossa oração, onde diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Vocês já pararam para pensar o peso que tem de sermos testemunhas de Deus? Diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi. Então Deus nos escolheu para poder transmitir a sua palavra, para representar o caráter dele aqui neste planeta, neste mundo, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Então Deus é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Jesus não muda, Deus não muda. E aqui diz, eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então nós, como testemunha de Cristo, nós precisamos representar a vontade de Deus. O que uma testemunha faz? Ela testifica. Testifica de quem? De algo ou alguma coisa em favor de. Uma testemunha sempre testifica em favor. Normalmente tem testemunha que testifica contra, né? Mas nós, como testemunhas de Deus, precisamos atestar a respeito ou a favor de Cristo. Depois os irmãos vão ler Mateus, capítulo 5, o verso 13 ao 16.
João capítulo 12, o verso 35, e também o capítulo 13, verso 34, e 1 Pedro 2, 9 ao 12. Então, a missão da Igreja de Deus na Terra é representar a Cristo. E também os crentes em Cristo sustentam e ensinam a verdade, trabalhando pela salvação das pessoas. Todo membro, todo aquele que nasce no reino de Cristo, ele nasce como missionário. Todos aqueles que recebem a Cristo, recebem o caráter de Cristo na sua vida, a primeira coisa que ele tem que fazer é transmitir aquilo que ele conhece. Com singeleza, com simplicidade do evangelho, o amor de Cristo no coração para outros que precisam também conhecer. Da mesma forma que você está recebendo esta palavra, você vai levar esta palavra para outros com a mesma singeleza, com o mesmo propósito. Qual que é o grande propósito? Trazer as pessoas para os pés de Jesus. E aqui diz mais. Aí, os irmãos vão ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, Mateus 28, verso 19 e 20. Aqui vai comissionar, dar a missão para aqueles que aceitam a Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão da igreja é trazer pessoas para os pés de Jesus, a principal missão da igreja, né? Nossa, né? A igreja remanescente tem mensagens específicas. A verdade presente a ser dada à casa de Israel, às igrejas caídas e ao mundo em geral. Então é assim, olha, a igreja, nós temos mensagens específicas. Quando você encontrar uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, você, através de questionamentos, através de perguntas, você vai identificar se essa pessoa conhece. Se não conhece a Jesus, qual é a pregação que você vai fazer para ela? Falar do amor de Cristo, aquele sacrifício que ele ofereceu na cruz do Calvário para redimi-la. Assim como redimiu nós, ele veio para redimir a todos que o aceitarem. João 3,16 diz, né? Ou seja, ele morreu por quem? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê. Então, somente para quem crê. Então, você, ao encontrar uma pessoa que é leiga, não conhece do amor de Cristo, nunca ouviu falar, porque pode acreditar, meus amados, neste planeta Terra, ainda temos 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar em Jesus. Então, é muita gente. 2 bilhões é muita gente. E claro, nesse mundo de 8 bilhões, são 3 bilhões de cristãos apenas. O restante está misturado aí numa gama de falsos deuses, ou outros que não conhecem a Jesus. Então, a igreja remanescente tem mensagem específica, que é a verdade presente para cada pessoa. Para aqueles que conhecem a Cristo, mas não obedecem à sua lei, o que nós precisamos levar como mensagem da verdade presente para eles? A lei de Deus. A lei de Deus, a obediência a ela, porque eles já conhecem a Jesus. Então, quando conhecem a Jesus, precisa fazer o que Jesus fazia, andar nos caminhos que Jesus andava. Então, ele obedeceu à lei. E dessa forma, a gente precisa apresentar a lei de Deus com muito amor, para que as pessoas vejam que glória tem em ver a lei de Deus, Cristo, através da sua lei. E para aqueles que conhecem a lei, para aqueles que já conhecem a Jesus, conhecem a sua lei, qual que é a verdade para eles? A verdade presente para eles, meus amados, é Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Esta é a mensagem presente para eles. E a breve volta de Jesus. A breve volta de Jesus precisa ser acesa no povo de Deus para que eles encham o seu coração e transmitam essa mensagem. Então, essa é a missão da igreja, levar o evangelho. Evangelho quer dizer boas novas.
Boas novas àqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Boas novas àqueles que já conhecem a Cristo, mas não conhecem o caminho que leva ao céu, que é através de Cristo, pela pregação da lei. Eles devem conhecer que tem que ter obediência à lei. E aqueles que já conhecem e obedecem à lei, precisam conhecer mais profundo que Jesus está voltando e que a breve volta é iminente e que precisa pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao 12. Então, Apocalipse 14, do 6 ao 12, e também Apocalipse 18, 1 ao 4, Abacuque 2, 14, Isaías 61, né? Levanta-te, dispõe, resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E Mateus 24, 14. Então, esta é a mensagem que nós, como povo do Advento, precisamos pregar. São 3 mensagens distintas. Você não vai chegar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e já pregar a respeito das 3 mensagens angélicas. Você não vai pregar sobre o 4º anjo. Você não vai pregar sobre estes assuntos doutrinários. Então, isso aqui é a missão da igreja, mas a missão da igreja é de ganhar almas e não afastá-la. Onde as pessoas podem virar e falar, nossa, esse povo, eles são muito rígidos, o que é isso? Não, a gente pregando o amor de Cristo, eles aceitam o evangelho. Os membros do corpo de Cristo foram chamados para aliviar sofrimentos. O trabalho da obra médico-missionária, ela deve ser empregada por todos nós cristãos que aceitamos a missão de Cristo. A obra médico-missionária precisa ser aprendida por todos nós. Ensinar uma pessoa a usar corretamente a água, a usar a argila, a usar a gente chama de meios terapêuticos para poder sanar as doenças, as enfermidades e te aliviar as dores delas. Fazendo isso, você pode apresentar aquele que é doador da vida, aquele que é dono de todas as coisas, da paz, da saúde, e dá para ela aquela alegria que ela tanto deseja. Então, Jesus nos chamou como membros e corpo de Cristo para aliviar os sofrimentos. Isaías 58, 7 e 8. Lá é a verdadeira religião, né? Ele vem falar o que nós precisamos fazer, tá? Como Tiago também, ele diz para nós, Tiago 1, 27. O trabalho mais importante que Deus deseja realizar através do remanescente fiel nesses últimos dias é a preparação de um povo para a breve vinda de Cristo. Efésios capítulo 5, o verso 26 e 27, e Amós 4, 12, Mateus 24, 44, Lucas 1, 17 e 2 Pedro 1, do 3 ao 12, e 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 2, e também o 14 ao 23. Queridos, então a igreja tem uma missão. Eu quero dizer para os irmãos que existe 30 características da verdadeira igreja de Deus. 30. São 30 aqui, assim, tem mais, só que a gente enumera 30. Eu creio que os irmãos já parou para pensar por que existe tantas religiões no mundo? Por quê? Se Deus é um só. Mas por quê? Por que existe só uma Bíblia e existe 42 mil? Hoje, na realidade, já cresceu, aumentou mais. Praticamente está em torno de 45 mil religiões. E cada dia surge mais. Então, as pessoas, elas estão buscando, mas talvez na fonte errada. E leia a palavra, mas interpreta ao seu bel prazer, a sua vontade, e não com a iluminação do Espírito Santo. Então, a igreja, ela tem base profética, ela tem Cristo como fundamento, ela tem uma mensagem para os últimos dias, ela restaura a verdade, ela presta obediência à lei de Deus, ela santifica o sábado, ela é vegetariana, ela tem vestuário diferente do mundo, ela restaura a família, ela aceita a Bíblia toda como inspirada de Deus. Na realidade, a Bíblia é a verdade de Deus. Ela não contém a verdade de Deus, ela é
a verdade de Deus. Ela mantém o espírito de profecia. É o Elias que havia de vir. É separada do mundo, é separada das igrejas. Nós não misturamos com outras igrejas no sentido de doutrina, mas nós amamos a todos. Nós chamamos todos aqueles que querem estar conosco, obedecendo a Deus, obedecendo e seguindo os caminhos de Deus, a estar conosco, juntos, nesta grande, porque Jesus tem o seu exército. Então, nesta grande batalha, Cristo chama nós para fazer parte do seu exército. Da mesma forma que Satanás tem o exército dele, Cristo tem o seu exército. E ele pede que nós, como igreja, que temos essa responsabilidade, chamemos a todos. Então, diz que esta igreja, ela é o Elias que havia de vir, ela é separada do mundo, é separada das igrejas, é universal, busca unidade doutrinária, é um povo pequeno, é um povo humilde e pobre. Olha, cuidado, não confunda pobreza com esse pobre aqui, tá? Esse pobre é na questão de ser humilde e aceitar a palavra de Deus em sua vida e vivê-la. Viver a verdade de Deus na singeleza. Não ser egoísta. Ou seja, não é porque eu conheço a verdade que eu agora vou me jactanciar e dizer, não, fazer como aquele publicano, né? Bater no peito e ser arrogante aos olhos de Deus. Então nós precisamos de fazer como? Sermos humildes. E assim, reconhecer a Deus e pregar para todos, independente de classe, casta, cor, raça, nação, tribo, língua, independente, Deus nos envia à missão, tá? É um povo diferente, um povo remanescente e impopular. Por que a gente é impopular? Porque nós temos a lei de Deus, e a lei de Deus, contendo principalmente o Santo Sábado, ela é pregada por nós, porque é a verdade de Deus, tá? Nos 10 mandamentos. É um povo diferente, é um povo organizado, nós temos uma organização. Nós não somos simplesmente, existe a minha igreja e pronto, a minha igreja, ela é dona de si, ela tem a autoadministração? Não. Nós temos uma organização que vem lá da Conferência Geral, vem as uniões, depois as associações, depois as igrejas. E cada igreja presta o seu serviço. O que eles fazem? Presta os seus relatórios para os maiores, e o maior para o outro maior, e assim por diante, apresenta para a Conferência Geral, que é a voz de Deus. Então, ela é organizada, é um povo zeloso, então nós zelamos pelo que Deus nos dá. Realiza o trabalho de beneficência social, possui o amor fraternal, é um povo especial, escolhido de Deus, não praticam atos de guerra, porque a prática de atos de guerra, ela transgride 2 mandamentos, na realidade, transgride os mandamentos todos. Tiago 2,10 diz que se dissermos guardar todos os mandamentos, mas tropeçarmos em um só, tornamos culpado de todos. Então, nós não transigimos com a guerra, não participamos de atos de guerra. O Santo Sábado ali, ele é desonrado. E também o 6º mandamento, o 4º mandamento e o 6º mandamento, que é não matarás. Então, se você transgrediu esses 2 mandamentos diretamente, todos os outros também você transgride. A pessoa transgride, né? Não você. Nós possuímos toda a verdade. Cristo é a verdade. É a única ou singular no mundo. Irmãos, entenda. A igreja de Deus tem a missão de pregar o evangelho, mas você vai pregar quando você tem a certeza de que você é o povo de Deus. Aí você pode falar, mas o irmão congregacionalista, ele também prega e diz que ele é o... Aí vem os TJ também prega e diz que são corretos. Aí vem lá os universalistas e prega, dizem que é correto. Então a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia precisa ser lida por todos, aprendida por todos e vivida por todos.
Aí diz aqui, olha, responsabilidade dos membros da igreja. Todos nós temos uma responsabilidade quando nós aceitamos esta fé, quando nós descemos as águas batismais, fazemos um pacto com o Senhor, um compromisso com o Senhor, ou um voto com o Senhor. A gente vota, faz um voto de fidelidade, sermos fiéis a Deus, assim como José foi, assim como Daniel foi, aqueles 3 jovens hebreus também que foi lançado na fornalha de fogo ardente, assim como Elias, assim como Noé, assim como Enoque, assim como todos os patriarcas, todos os profetas foram fiéis a Deus, nós também temos essa responsabilidade, como testemunhas do Senhor, sermos fiel ao voto que fazemos. E aí nós invocamos o nome dos 3 maiores poderes do universo, que é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja é constituída por membros, e esses membros têm responsabilidades. E qual é a responsabilidade que nós, como membros, temos que ter? Todas as responsabilidades são baseadas no amor e no respeito mútuo entre os discípulos. Está lá em João 13, 34 e 35. São considerados privilégios, bem como deveres. Então, nós temos privilégios e temos também deveres dentro da igreja como membros da igreja. Essa responsabilidade inclui manter conexão com Jesus Cristo, Romanos 11, 17 a 24, João 15, 1, do 1 ao 8 e Gálatas 2, 20. Partilhar a mensagem de salvação, nós temos essa responsabilidade, irmãos. Todos nós que recebemos a Cristo em nosso coração, nós temos a responsabilidade de partilhar o evangelho. Nós não podemos cruzar os braços. Se você cruza o braço, então você não entendeu ainda que Cristo morreu de braços abertos na cruz. E que nós, como filhos de Deus e representantes dele, precisamos também abraçar a todos aqueles que desejam ser abraçados. Levar o evangelho, partilhar a mensagem de salvação do evangelho com os outros. Marcos 16, 15 e 16, nós já lemos, mas está lá para os irmãos lerem também, tá? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Manter regularmente a causa da verdade com as finanças em dízimos e ofertas liberais. Então é dever de todos nós, todo filho de Deus que fez um voto com Deus, manter a instituição, a igreja, em plena função. Através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, através das nossas primícias, através daquilo que Deus propõe no nosso coração, porque é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração para que nós sejamos voluntários em dar. Porque tudo vem de Deus, tudo que nós temos vem de Deus. Então é nosso dever e também um grande privilégio podermos desfrutar das bênçãos de Deus através das ofertas e dos dízimos, trazendo a casa do tesouro, a casa do Senhor. Malaquias 3, 7 a 10, Mateus 23, 23 e 1 Coríntios 4, 2. Então aqui fala que é nossa responsabilidade trazermos as ofertas, as dádivas à casa do tesouro, as ofertas do Senhor. E aí nós precisamos entender isso. Quando nós entendemos isso, nós vamos sentir Cristo em nossa vida e termos Cristo em nossa vida. Frequentar, meus amados, regularmente os cultos da igreja é uma responsabilidade dos membros fazer isto. Então, porque você ouviu o princípio de fé, aceitou o evangelho, aceitou a Cristo em seu coração, você vai fazer o trabalho missionário, mas você acha que você não precisa vir à casa de Deus. Irmãos, a igreja, o que é a igreja? A igreja, ela é um conjunto de pessoas unidas. Porque uma só pessoa, ela não é a igreja. Uma só pessoa não constitui a igreja de Deus. Ela constitui parte da igreja, ela é um membro da igreja. Mas quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei, no sentido de que a congregação, a igreja se encontra reunidas na pessoa de Jesus, através dos seus filhos, membros. Então, a partir daquele momento em que está, aqui, por exemplo, é uma igreja, nós estamos reunidos aqui agora como membros, então nós temos esse grande privilégio de estarmos aqui nessa sala, mas nós temos o dever de frequentarmos os locais aonde é destinado a adoração a Deus. E ali, nós, ao
comungar com os nossos irmãos, a nossa fé aumenta. É como se fosse um pedaço de lenha que está queimando e que juntos o fogo fica bem alto, fica bem aceso, fica bem aquecido. Através da fé, nós também, quando reunimos com os nossos irmãos, é nosso dever congregar. Então, em Hebreus, ele fala, Hebreus 10, 23, diz que não deixai de congregar, como é costume de alguns. Então, nós precisamos entender isso, que nós, congregando, nós vamos estar alimentando e aumentando a nossa fé. Quando você tira aquela lenha do fogo, afasta, mesmo que ela esteja muito acesa, você vai e deixa aquelas outras queimando, aquelas outras permanecem acesa e o fogo alto, enquanto essa vai apagando, apagando, até ficar pura cinza. Apagou. Assim é a vida do cristão, longe da congregação, longe dos caminhos de Deus, ou seja, longe da igreja, mesmo que ele esteja no caminho de Deus. Eu estou no caminho, eu sou membro, eu sou participante, estou trabalhando, mas eu deixo de congregar. Nós não podemos deixar de congregar. Então, é dever, tá? É uma responsabilidade dos membros da igreja frequentar os cultos da igreja. Hebreus 10, 25 e 26, Salmos 27, 4 e 122, 1. Preparar o coração e participar fielmente do lava-pés na Santa Ceia. Então, o dever de cada membro, de cada cristão. Tá? Executar fielmente a responsabilidade recebida. Então, preparar o coração e participar fielmente no lava-pés e na ceia do Senhor. João 13, de 1 a 17, Mateus 26, 21 a 29, 1 Coríntios 11, 23 a 29. Os irmãos lêem esses textos, vocês vão ver que é nosso dever estarmos preparados e participar dessa solenidade. Essa solenidade, ela é muito especial. Todos nós, como filhos de Deus, temos essa responsabilidade, como membros da igreja, de participar desses emblemas sagrados. No dia da Santa Ceia, Cristo, o próprio Cristo, encontra-se em pessoa com sua igreja, sua amada igreja. E Jesus diz, olha, para os discípulos, desejei muito comer convosco esta Páscoa. E aí ele vai, e ali ele institui a Santa Ceia. Ali, meus amados, a Santa Ceia, foi feita por Cristo, instituída aos discípulos, e nós vamos tomar com Cristo lá no céu a Santa Ceia, novamente, tá? Executar fielmente as responsabilidades recebidas. Então, você que é membro da igreja, você vai receber cargos na igreja. Você pode ser um ancião, você pode ser uma diaconisa, você pode ser um recepcionista, uma recepcionista, você pode ser dirigente da escola sabatina, você pode ser diretor dos jovens, diretor de música, são vários cargos que é para funcionar o corpo de Cristo. Nós recebemos essas funções e a gente precisa, cada membro, executar fielmente a sua função. Imagine você faz parte do corpo de Cristo, ali da igreja, e você recebe a função como, vou colocar aqui como se fosse a mão. Então, você vai ter a mão, e normalmente a gente sabe que tem duas mãos. Então, uma ajuda a outra, mas essas duas mãos aqui vai ajudar os pés, vai ajudar a cabeça, vai ajudar o corpo, as duas mãos. Assim, os pés também, eles vão caminhar para poder realmente fazer com que meu corpo ande. E aí, de repente, você decide não trabalhar. Não, eu sou parte da igreja, sou membro da igreja, está tudo bem, então não vou fazer nada, não. Todo o corpo vai sentir. Pode acreditar. Todo o corpo sente. Então, não pense você que você não tem essa responsabilidade de executar fielmente as tarefas dadas a você por Deus, não é pelo homem. Ah, irmão Elias, mas tem muita política hoje na igreja. Não, na realidade, a organização da igreja envolve alguns setores dos quais precisam ser executados, precisa ser escolhido, precisa ser eleito. Isso aí parece uma política, mas realmente é uma política. Mas é uma política em que é administrativa. Sem ela, meus amados, ninguém anda. Ninguém vai. Então, é necessária isso acontecer. Agora, sob a direção de Deus, Deus tira e Deus coloca. Deus permite. Deus tira, Deus coloca e Deus permite. Aqueles que estão fazendo fielmente o seu trabalho,
Deus está permitindo que eles estejam ali e eles vão avançar na obra, porque Deus está na frente, mas aqueles que estão negligenciando o seu dever, o seu trabalho, pode acreditar, não vai muito tempo, logo, logo ele é afastado. Ou ele se afasta, ou é afastado pela própria igreja, porque ela precisa de quê? De andar. É uma engrenagem. Então essa engrenagem se encaixa e ambos giram juntos. Se uma está parada, a outra está forçando muito, então não consegue. Então, é executar fielmente a responsabilidade recebida, 1 Coríntios 4, 1 e 2, respeitar os oficiais da igreja e cooperar com eles no cuidado do rebanho. Não ficar falando mal, não difamar. Ou seja, os mandamentos de Deus precisam ser estritamente obedecidos. Hoje, o 9º mandamento ele é muito transgredido e pouco se faz algo ou se fala. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo num processo de fermentação. Não pode levantar falso testemunho, falar mal do irmão, da irmã, ou falar mal daquele fulano que não está fazendo aquele trabalho que foi direcionado a ele, ou criticar e achar que existe crítica construtiva. Crítica nunca é construtiva. Crítica é crítica. Se você quer dar uma palavra de ânimo, de incentivo, se você quer elogiar, sabe? Elogiar de forma cristã. Não, porque muitos elogios vêm de Satanás. Para a pessoa que recebe cair de onde ele se encontra. Então, nós precisamos ter essa sabedoria vindo de Deus. Cooperar com eles no cuidado do rebanho. Cooperar com os obreiros, com os pastores, com os ministros. Ajudar eles. Nós somos parte do corpo de Cristo. Olha aqui, muitos cristãos vacilarão na fé, caso negligenciarem constantemente encontrar-se para reuniões de oração. Caso lhes fosse impossível fruir esses privilégios religiosos, então Deus enviaria luz diretamente do céu, por meio de seus anjos, a fim de animar, alegrar e abençoar o seu povo disperso. Ele, porém, não se propõe realizar um milagre para sustentar a fé dos seus santos. Exige-se deles que amem a verdade o suficiente para se darem a alguns pequenos incômodos a fim de obter privilégios e bênçãos a eles oferecidos por Deus. Testemunho para a Igreja, volume 4, páginas 106 e 107. Quando nossos irmãos voluntariamente se afastam das reuniões religiosas, voluntariamente, quando deixam de pensar em Deus e de o reverenciar, quando não o tomam por seu conselheiro e baluarte de sua defesa, quão depressa passam a adotar os pensamentos mundanos e a incredulidade, e vãs confianças e filosofias substituem a fé, humildade e confiança. Todo crente deve ter o coração inteiro em sua ligação com a igreja. Todo crente deve ter uma ligação inteira com a igreja. A prosperidade desta deve constituir-lhe o primeiro interesse e, a menos que eu sinta sob sagradas obrigações de tornar sua ligação com a igreja mais um benefício para ela do que para si mesmo, ela passará muito melhor sem eles. Os irmãos entenderam isso aqui? Então nós precisamos de sentir isso na nossa vida, no nosso coração, quando recebemos a Cristo, de que a igreja ela é parte nossa, da nossa casa, do nosso lar, e precisa dar primazia para ela, para todos os deveres, porque é Deus que é honrado quando nós prestamos uma obediência voluntária, fazendo com que haja nessa engrenagem um trabalho eficiente, de forma que todos que estão de fora olham e falam, que igreja maravilhosa, que instituição linda, eu quero estar ali. Agora, quando chega e vê um irmão de cara fechada, o outro não olha para a irmã, não olha para o irmão, não cumprimenta, não fala, e simplesmente, ali pode ter certeza que os raios de Satanás estão ali presentes no coração daqueles homens ou daquelas mulheres que simplesmente sentem como se eles fossem os melhores. Eles tivessem tudo e não precisassem de ninguém. Está errado. Aqui, como membros, nós somos iguais e precisamos estar unidos, juntos em amor.
determinados a ganhar almas para Cristo, para o reino celestial. Lembrem-se que os que assistem às reuniões, olha só que sério. Lembrem-se que os que assistem às reuniões de comissões, que eles ali se reúnem com Deus, que eles deu a sua tarefa. Reúna-se com reverência e coração consagrados. Então é um privilégio de cada membro escolhido e eleita pela igreja para fazer parte da comissão. Ela precisa ser homens e mulheres consagrados a Deus. Não podem, de forma alguma, falar para pessoas que não é da comissão ou de fora, mesmo que seja seu esposo ou sua esposa, o que aconteceu naquela reunião de comissão. Não podem, não devem. Tem que ser homens e mulheres consagrados, porque estão tratando de almas, estão tratando de vidas. E destino eterno, tanto para o bem quanto para o mal, muitas vezes é tratada. E de forma leviana, não podem. Precisa ter uma consagração alta aos pés de Jesus. Jesus precisa conduzir todas as reuniões de comissão. Os que não têm interesse nas reuniões de negócios em geral, não têm interesse real na causa de Deus. Estes são os tentados a acreditar que a administração de nossos vários empreendimentos não é justamente como deveria ser. Irmãos e irmãs, se amamos a verdade que nos trouxe das trevas do erro para a observância da lei de Deus, estimaremos altamente tudo que esteja conectado com seus interesses em nossas reuniões de negócios. Tudo é demonstrado de forma que todos possam compreender como nossa instituição e empreendimento variados são conduzidos e sustentados quando eles têm essa oportunidade de saber e ainda falham em aperfeiçoá-la. Ignorância é. Pecado é. Então, meus amados, nós temos a responsabilidade de administrar aquilo que vem nas nossas mãos com muito amor, com muita dedicação e com honra apresentar ao Senhor os talentos que nos são dados e a gente participar. Temos o dever e temos as obrigações e também temos os deveres para poder receber tudo que Deus nos exige. Quando Jesus vier, ele vai cobrar de cada um de nós talentos. E aí a gente vai apresentar esses talentos ao Senhor. Tá? Então, hoje, é este assunto que eu quero apresentar para os irmãos sobre a missão de Deus, da Igreja de Deus na Terra. Essas características e a responsabilidade dos membros da igreja. Então, cada um de nós temos essa responsabilidade. Então, lembre, você que vai entrar para esta fileira, louvado seja Deus, tenha em mente que você vai ser mais um que vai somar conosco para levar, para guiar este evangelho de Cristo até que ele volte. Então, nossa principal missão, preparar um povo, trazê-lo aos pés de Jesus, para que possa ser transladado ao céu. E juntos morarmos eternamente com o nosso Salvador. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê a sua graça. Esse é meu desejo, a minha oração. Amém.